Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Viver na Shalom é viver com quem não tem a sua vida debaixo da rebeldia. Essa palavra de Parashá 38, Korah, olha aí na tela, ela nos mostra exatamente isso, a rebelião contra as autoridades. Essa semana dessa Parashá, nós precisamos compreender, lembrando que na descrição do vídeo tem outros links para essa Parashá, mas o que eu quero dar ênfase aqui é como é que nós estamos avaliando, como é que nós estamos, com quem nós estamos nos relacionando para que a nossa vida seja uma vida de Shalom, seja uma vida perfeita, seja uma vida abundante. E para isso nós temos que andar em distância daqueles que não têm Shalom, daqueles que são rebeldes, daqueles que agem com rebeldia. Na vida da gente, há um princípio de autoridade. O Eterno, desde sempre, colocou na Torá, colocou na essência da nossa vida, um princípio de autoridade. Alguém que tem poder e autoridade para nos abençoar e aqueles que são abençoados. Observe isso aqui. Autoridades pagaram um preço antes de nós e devem ser respeitadas e honradas. Exige-se das autoridades decisão em um caminho a ser trilhado e, por isso, precisamos honrar. Toda autoridade, ela pagou um preço antes de nós. Eu paguei um preço muito alto e pago um preço muito alto para ser autoridade sobre vidas de pessoas. Você, sacerdote, precisa pagar um preço, precisa galgar um preço, precisa galgar um caminho para se conectar a essa autoridade que é concedida do mundo espiritual, mas através de homens, através de mãos sacerdotais. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: não esqueça do dom que há em ti pela imposição das mãos, dentro da ressurreição de Mashiach e Yeshua. Além dele ser o Salvador, ser a vara conectada, ele representa a redenção de todas as coisas. A vara floresce e a vara frutifica. Florescer é que a autoridade está sobre ele. Frutificar é que ele tem o poder de redimir pecados. Por que a vara de Arão floresceu? Porque ele estava representando a vida que há em Yeshua. Por que a vara de Arão frutificou? Porque ele estava representando a vida sobre vida. Estava representando a redenção final de todas as coisas. A vara que floresce nada mais é do que Mashiach e Yeshua revelado para mim e para você. A vara que floresceu ali revela a autoridade do nosso Messias, conectados à fonte da vida, conectados à essência da árvore da vida, conectados à essência daquilo que é Yeshua HaMashiach. Para você florescer, para você frutificar a nova vida, para você estar conectado. Toda a nossa inteligência, preste muita atenção no que eu vou dizer, toda a nossa inteligência deve servir a nossa sabedoria. Vou repetir. A inteligência deve servir a sabedoria. Se você vai para o conceito e o arquétipo da árvore da vida, eu estou dizendo Biná deve servir Hokmah. A esquerda deve servir a direita. Eu não estou falando de homem e mulher, eu não estou falando de política, eu estou falando de polaridade. Quando a inteligência serve a sabedoria, o mundo vai bem. Quando a nossa inteligência servir a sabedoria que nós devemos acessar, tudo vai bem na nossa vida. E nós não entramos em situações conflitantes. Nós não entramos no âmbito de ser o inútil útil. Muitas vezes, as pessoas se tornam inúteis úteis. É isso que o mau conselho te leva a ser inteligente, mas sem servir a sabedoria. E toda vez que você serve a sabedoria sem amor, você se tornou um Hitler, um nazista. E volta com destreza, e volta para casa feliz, e volta para casa como alguém que serviu a sabedoria, e a sabedoria serviu a inteligência. Você volta como Harão, você volta como um homem de Deus, que está apto para amar, porque Arão e Moisés não estavam preocupados com os seus cargos, assim como Korah. Korah tinha inteligência, mas ele manipulou a inteligência. Cuidado quando você encontra pessoas que manipulam a inteligência. Contra o amor, contra a destreza, contra a sabedoria. Quem manipula contra a sabedoria está manipulando energia contra o próprio Mashiach. Agora, o problema não é contra Moisés. O problema é contra os levitas, aqueles que servem.
O problema não é contra Moisés. Moisés detém a semente. O problema é que Cora manipula. Cora engana. E no final das contas, Moisés não discute eu estou certo ou estou errado. Moisés diz, vamos levantar um altar. E quem tem altar, irmão, o incenso sobe. Quem tem altar, sobe o incenso. Porque o incenso vai subindo assim, ó, e a fumaça. E a fumaça só quem discerne é Aruch HaKodesh. Só. Enquanto Cora, a inteligência precisa servir a sabedoria. A esquerda precisa servir a direita. O serviço precisa servir o amor. Por quê? Porque Corá queria fazer unicamente pelo ativismo. Tá aí na tela. Olha aí. Pelo ativismo emocional. Tem muitos ativistas na igreja. Canta por cantar. Está agindo emocionalmente pelo ativismo. Eu usei essa nomenclatura. Ativismo emocional. Ele queria fazer porque ele queria. Ele se achava na capacidade de receber algo, simplesmente porque ele era primo irmão de Moisés, simplesmente porque ele era da estirpe dos levitas. Então ele achou que ele também poderia ser líder. Ele também achou que ele poderia dar os pitacos dele. Ele também achou que ele poderia ter voz de comando. E não, querido, não somos nós, por mérito, que vamos ser escolhidos. Não. Nós somos escolhidos pelo propósito. Nós somos escolhidos pelo desenho do nosso espírito, pelo desenho da alma que nós recebemos e que foi desenhada pelo Cordeiro, que foi desenhada pelo Eterno. Coré significa calvo. Coré significa cabeça sem pelo. Eu não estou falando dos carecas que perderam cabelos. Eu estou falando daqueles que não têm coberturas. Aqueles que não têm coberturas espirituais e querem ter cobertura, e querem parecer que têm cobertura. Lembra de Sansão, Shimshon? Onde estava a representação da autoridade sobre ele? A representação da autoridade estava no cabelo. Tanto que quando Dalila corta os seus cabelos, ele perde a força. A força que estava sobre ele, sobrenatural, estava nas coberturas. E por ele não ter cobertura, ele perdeu as forças. Coré significa exatamente isso. Um homem que não tem coberturas. Um homem que não tem uma voz intercessória por trás. Um homem que não tem vozes espirituais por trás. Um homem que não tem anjos, arcanjos, serafins, que não trabalham para ele. Olhar aonde é e quem é que está liberando uma voz intercessória, o manto que nos cobre. Você pode aprender com qualquer pessoa. Você pode aprender com um padre. Estou falando para gente adulta aqui, eu não estou falando para crentes imbecis. Eu não estou falando para meninos na fé. Esta mesa não é para meninos na fé. Esta mesa é para homem e mulher de Deus que resolveu e decidiu ser homem e mulher de Deus. Você pode aprender com o padre, você pode aprender com o ímpio. Não significa que você vai aprender, talvez, a forma correta, mas que você vai aprender algo, você vai aprender. Pelo positivo ou pelo negativo, você vai aprender. Você pode aprender com qualquer um, mas há uma voz, há um comando que te habilita, há uma palavra, há um manto que te habilita. E Corá não admitia isso. Por quê? Porque Corá queria fazer unicamente pelo ativismo. Tá aí na tela. Olha aí. Pela palavra. Coré, a ambição dele levou outros à morte. A ambição de ser um pastor. Deixa eu dizer, querido, já chegou pessoas aqui para mim perguntando quanto eu cobraria para ungir os pastores. Já chegou aí um cavalo, que eu não vou chamar essa pessoa de um filho de Deus, que é um cavalo do diabo. Quanto é que eu cobraria para ungí-lo apóstolo? Isso é um cavalo do Satanás. Isso é um Simão mágico. Isso é um Coré ambicioso. Essas pessoas eu não quero que ande comigo. Essas pessoas eu não quero. E isso está na palavra. Nós não podemos andar com esses ambiciosos. E Moisés está dizendo assim, vocês vão ver que tudo que eu faço não faço por ambição. Eu não faço para me aparecer. Pega um negócio que eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado com os divisores de igreja. Cuidado com aqueles que dizem assim, mas o apóstolo lá não sabe isso? O apóstolo lá não faz isso na igreja? A igreja não tem isso? A igreja não tem aquilo? Olha, usa essa tática. Corá vai ser... Falta você deixar ser discipulado. Agora há pouco eu estava falando com uma pessoa, eu falei, faz tempo que você não está na casa de Deus, quero te ver lá. Aí a pessoa me respondeu, vou fazer o possível para estar lá. Não, querido.
quando você se acha mais do que aquele que foi orientado, estipulado, quando você se acha mais do que aquele que detém de um manto sacerdotal e paterno para te instruir, você está vivendo a rebelião de Corá. Você está sendo uma pessoa sem cobertura. E uma pessoa sem cobertura é uma pessoa que se expõe ao risco do deserto. Se expõe ao risco da terra os engolir, dos espíritos territoriais, geracionais, fenderem a terra e engolir você. Põe-se e dizer isso assim, olha, vocês se valorizam em demasia, afinal, olha aí, querido, aqui está um erro espiritual violento. Afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Eu quero começar a dizer isso para você. Aqui há um erro fatal e que você já descobre imediatamente em quem tem o coração rebelde. Quando uma pessoa se coloca em uma igreja, em um clube, em uma empresa, quando uma pessoa se coloca, preste bem atenção nisso, quando uma pessoa se coloca afrontando, se colocando em rebeldia contra uma autoridade, ele vai dizer isso aqui. Todos nós somos iguais. E não é assim. Sinto lhe informar que não é assim. Para a salvação, todos nós, todo líder chamado por Deus nunca quis ser líder. Todo líder colocado e entregue, que recebeu uma autoridade de Deus, do Eterno, ele não queria. Porque no coração dele já está a humildade em evidência. Mas o que esses três falam, coordenada por Corá. Vocês se valorizam demais? Vocês são santos? Olha o erro fatal aqui. Olha o que ele diz. Afinal, toda a comunidade é sagrada. Todo o povo é sagrado. Todas as pessoas e Adonai está entre elas. Queridos, isso é uma semente da anarquia. Isto é colocar a terra na condição de que sabe aquele ditado? Toda cabeça uma sentença? Não, querido. Nem todos são iguais. Pega isso. Existem fronteiras espirituais, sim. Existem fronteiras espirituais, sim. Existem limites espirituais, sim. Existem limites espirituais para aqueles que são ovelhas. Existem limites espirituais para aqueles que são filhos. Existem limites espirituais para aqueles que são discípulos. Existem limites espirituais para aqueles que são evangelistas, pastores, mestres, obreiros. Existem limites espirituais que você deve seguir. Um rebelde não entende isso. Um rebelde não vai viver isso. Um rebelde, ele vai dizer que todos são iguais. E não somos iguais. Hoje eu tenho um nível de autoridade que há 10 anos atrás eu não tinha. Hoje você tem um nível de autoridade que há 10 anos atrás você não tinha. Amanhã você pode conquistar um nível de autoridade que hoje você não tem. Aí está o grande segredo quando você precisa identificar rebeldes. Quando você pode identificar automaticamente aquelas pessoas que se acham que são alguma coisa e não são. Sabe o que significa? Fica do lado de Corá e você é engolido pela terra. Fica do lado de quem despreza a lei do Senhor, despreza a graça, não a hipergraça. Fica do lado de quem despreza a graça de Deus. Fica do lado de quem despreza a lei. Fica do lado de quem despreza mandamentos, que você vai ser engolido. Isso é fato. Bíblia. Fica do lado daquele que não tem cobertura e levanta a bandeira de quem não tem cobertura, ou levanta a bandeira errada, você vai ser engolido também. Aí, amado, a ordem é muito clara. Vamos ver quem manda. Vamos ver quem manda. O céu é maravilhoso, querido. Antes mesmo de Moisés se levantar, antes mesmo de Moisés tentar fazer alguma coisa, o céu já faz. O céu trabalha em favor daqueles que andam segundo o coração de Deus. Davi estava quietinho na dele e o céu trabalhou em favor dele. Ele nem sabia. Paulo e Silas estavam lá presos e o céu estava trabalhando. Pedro estava preso e o céu estava trabalhando. O céu trabalha, corrobora, testemunha, edifica a vida daqueles que carregam e detêm um manto de autoridade. Palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.
Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castrese.